O eu místico. Capítulo 9. O templo que não é feito com mãos. Há dentro de cada pessoa o Cristo eu, o eu real. No caminho espiritual, o objetivo é alcançar a união consciente com esse eu, ou a realização do Cristo como nossa identidade. Isso requer morrer diariamente para a parte externa de nós, renascendo como essa verdadeira identidade. Morrer para o sentido limitado de nós mesmos e renascer como o nosso eu perfeito, o Cristo eu. Podemos superar o eu humano, podemos morrer, podemos deixar de lado esse eu humano com a sua crença no bem e no mal e despertar para a nossa verdadeira identidade. Dentro de cada um de nós está o eu perfeito, que nunca caiu, nunca deixou o céu e, portanto, nunca pode ganhar o céu. Já é um estado do céu. Já está vivendo a vida perfeita, a vida espiritual, a vida do Cristo, que nunca pode ser crucificado, nunca poderá ser ressuscitado, nunca poderá ser ascenso. Ele já é o eu perfeito, o Filho de Deus, ou o Cristo dentro de nós. Foi chamado de o maná escondido, a pérola de grande valor, o manto da imortalidade. Esse Filho de Deus é você, sou eu. Na verdade, é o nosso eu, e não barganhamos por ele. Nós não demonstramos por ele. Nós não curamos. Nós não podemos nem mesmo fazer nenhum progresso com ele. Nós podemos, entretanto, trazer à luz, em nossa experiência, este eu perfeito, nosso eu crístico. Mas para conseguir isso, não entramos em meditação com a ideia de encontrar a solução para um problema de fora, pois nosso objetivo espiritual não é desenvolver um eu que não tenha problemas, mas morrer para esse eu que os tem ou não os tem, e renascer para o nosso já perfeito ser. Para ajudar espiritualmente, rejeite todos os conceitos. Quando entramos em meditação, não podemos deixar entrar qualquer pensamento sobre um problema. Isto aplica-se a qualquer situação ou pessoa. Por exemplo, se tivermos filhos ou netos e queremos ser de alguma ajuda para eles, não através de ensinar-lhes externamente nada, mas através da nossa realização interior, compreendamos agora que temos de tirá-los do pensamento. Não os consideremos como se os pudéssemos melhorar, como se fôssemos ajudá-los, mas agora, neste minuto, enquanto nos sentamos aqui, devemos perceber. Não há nenhum indivíduo tal como eu estou vendo no olho da minha mente. Não existe tal eu, não há tal pessoa, porque ela, sobre quem eu estou pensando, não é a imagem e a semelhança de Deus. Isso não é criado por Deus. Esse é o falso senso do eu, com o qual estou me envolvendo sobre essa criança. A verdade real é que Deus criou este filho à sua própria imagem e semelhança, como puro ser espiritual, a verdadeira manifestação do próprio ser de Deus, expressa como esta criança. A própria imortalidade, sendo expressa como esse ser individual. A individualidade de Deus revelada como esse indivíduo, não criado, mas revelado. O eu de Deus encarnado apenas as qualidades de Deus, incorporando todas as quantidades de Deus. Filho, tudo o que eu tenho é teu, mas tudo, e não apenas um pouco. Deus não pode ser dividido, de modo a ter posto apenas um pedaço de si nesta criança. Toda a natureza de Deus
é expressa como este indivíduo, a natureza espiritual de Deus, toda a natureza espiritual, toda a natureza incorpórea. A natureza imortal de Deus está agora aparecendo. Minha função, então, é familiarizar-me com esta criança como ela realmente é, não continuar vendo-a como uma identidade humana, que eu esqueça a imagem que criei desta criança e que eu possa realmente conhecê-la, que eu comungue com esta descendência de Deus, sabendo quem ela realmente é. Eu rejeito todos os meus conceitos anteriores desta criança. Não tenho interesse na opinião do mundo sobre ela, ou mesmo em sua própria opinião de si mesma. O que eu estou procurando agora é que Deus revele a mim a natureza desta criança. Revele-me a verdadeira identidade desta criança. Erga o Filho de Deus. Você notará que não tomamos nenhum dos problemas da criança em nosso pensamento. Nós não pensamos no corpo ou na mente da criança. Tudo que nós estamos celebrando é a imagem e a semelhança de Deus que a criança está manifestando. A natureza espiritual de Deus, em toda a plenitude de Deus. Não sabemos o que é ou como é essa descendência espiritual, mas em nossa meditação estamos pedindo a Deus para revelar seu nome e natureza para nós, sua identidade. Não estou lidando com uma criança bondosa ou uma criança mal-humorada. Eu não estou a comungar com uma criança inteligente ou uma criança não tão inteligente. Eu estou me comunicando agora com o Filho de Deus, o Santo de Israel, o perfeito, o Cristo de Deus, com sua descendência. Seu corpo não é físico. Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e Deus está nesse templo espiritual, harmonioso e inteiro? Sois o perfeito de Israel, o perfeito da família de Deus. Este é o único ser que estou conhecendo e é com esse que estou me comunicando. A terra que você deve habitar não é um país com uma bandeira. Seu é o reino de Deus. Seu é o reino espiritual, que é povoado com o próprio ser de Deus, infinitamente manifestado, mas a vida de Deus infinitamente vivida. Sua família não é de pais, irmãos e irmãs humanos. Sua família está na casa de Deus, no templo de Deus. Nossa meditação pode ser para um marido ou esposa, mãe ou pai, irmã ou irmão, ou para nosso vizinho ao lado ou nosso vizinho através do oceano. Podemos começar com todos os nossos vizinhos amigáveis e então podemos ir para os nossos vizinhos inimigos. Mas em cada caso, não estamos entrando em meditação para mudar a humanidade do mal para o bem, do doente ao são ou do pobre ao rico. Em cada caso, estamos meditando para conhecermos nosso próximo, o próximo que devemos amar e que no quadro humano achamos às vezes que é impossível de amar. Na minha verdadeira identidade, eu sou aquele Cristo, aquele perfeito que você é. Mas se eu olhar para você como eu pareço ser, eu sei quão rápido eu falharei. Independentemente de onde estou no caminho espiritual, eu estou muito, muito distante do meu estado crístico. E isso eu sei melhor do que ninguém. Se você não sabe disso sobre si mesmo, é hora de acordar e perceber que sua humanidade não é a manifestação e plenitude do que espiritualmente você realmente é. Assim como a noite não é como o dia, de fato, você nem conhece a natureza do seu verdadeiro ser. O único guia que você tem é boa humanidade, mas isso não é suficiente, porque nem toda a melhor humanidade possível tem sequer um traço espiritual nela.
Vá para além da demonstração de boa humanidade. Você tem que ir para além da humanidade. Você tem que ir além da melhor humanidade que jamais foi conhecida para poder encontrar a identidade espiritual. Você tem que ser capaz de apagar do seu pensamento suas qualidades mais amorosas, mais generosas e mais amigáveis. Tudo isso precisa sair para que você possa dizer: ah, sim, mas como é a identidade espiritual? Como é ser o seu espiritual? Estou tentando descobrir o que o mestre queria dizer quando disse: eu vos dou a minha paz. Que tipo de paz nossa identidade espiritual pode dar? Que tipo de paz é essa? Você deve pensar além da demonstração da humanidade saudável, humanidade rica e humanidade feliz. Você deve rasgar o véu da ilusão que o separa da realização do seu eu imortal, seu eu Cristo, sua identidade real, o eu perfeito que você é, que não tem qualidades de boa humanidade ou má humanidade. Novamente, chegamos à palavra eu e as duas maneiras de usá-la. Há o eu, que se refere à nossa humanidade. Esse é o eu que tem problemas e sempre tem que superar alguma coisa. Mas há aquele outro eu, que nunca teve um problema, que nunca nasceu e que nunca morrerá. É o eu que eu sou, o eu que constitui nossa identidade espiritual, que está sob a lei de Deus. É o eu que espiritualmente somos, que vive pela graça. E ainda que pensemos em nossos filhos, ou em um paciente, um estudante ou uma família, esse é o eu com o qual estamos celebrando em comunhão. Nós não estamos comungando com a humanidade dessas pessoas. Não temos interesse nisso, seja ela boa ou ruim. Estamos buscando entrar em comunhão espiritual com Cristo deles, com cada ser perfeito que está escondido atrás de sua aparência externa. Deixe eu morrer, para que eu possa ser revelado. Se eu entrar em meditação pensando em mim ou em um ser humano que eu gostaria de curar, enriquecer ou fazer feliz, então estou de volta ao mundo metafísico e provavelmente até mesmo no mundo psicológico ou psiquiátrico, que tem como objetivo melhorar um ser humano. Mas geralmente seu benefício não é permanente. Mas se eu estou no caminho espiritual, eu vou para dentro e deixo ir esse eu humano, esse sentido humano de eu, e me recuso a fazer qualquer tentativa de melhorá-lo, curá-lo, corrigi-lo, purificá-lo ou enriquecê-lo. Eu ignoro as aparências e permaneço neste eu. O eu que eu sou tem domínio espiritual. O eu que eu sou vive pela graça e é um com a graça de Deus. Eu já tenho o pão, eu já tenho a plenitude da harmonia espiritual, a graça espiritual, vida espiritual e o amor espiritual. Eu já sou a carne, o vinho e a água. Eu já sou a ressurreição. Eu sou o ascenso, eu sou o perfeito. Por virtude da minha união com o Pai, já estou revestido de imortalidade. Eu já sou um ser eterno. Minha unidade, a relação original que me foi dada no início, estabelece-me no céu. Esse eu nunca nasce e não tem necessidade de contar datas de nascimento. Esse eu nunca morrerá e não tem que preocupar-se com o futuro. Ele já tem uma existência imortal e eterna. E não faz nenhuma diferença se vive na Inglaterra, nos Estados Unidos, África ou no que é chamado este lado
ou o outro lado. O eu que sou é ainda o mesmo eu. Cuidou de mim com 1 ano de idade, cuidou de mim com 30 anos e cuida agora. E posso assegurar-vos que o eu que eu sou estará vivendo, cuidando por 1000 anos a partir de agora, 1 milhão de anos a partir de agora, porque eu e o Pai somos um e não dois. Toda a imortalidade que o Pai é, eu sou. Toda a eternidade que o Pai é, eu sou. Toda a espiritualidade que o Pai é, toda a invisibilidade que o Pai é, eu sou. Eu já sou ressuscitado. Ao longo desta meditação, deixe que o outro eu, com seus problemas, morresse, saísse de minha consciência. Se eu permitir isso, um dia ele não voltará, não invadirá minha mente. Isso pode ajudá-lo a entender o Mestre quando ele fala do eu. Provavelmente foi na primeira parte de seu ministério que ele disse: Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Se eu der testemunho de mim mesmo, então meu testemunho não será verdade. Mas agora você pode entender melhor como é que mais tarde ele pôde dizer: Aquele que me vê, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Agora você o verá ascenso antes da crucificação, ascenso na consciência para a realização de sua verdadeira identidade. Agora ele está olhando lá de cima, não um homem com problemas, não um homem com futuro, não um homem com uma missão. Agora ele é apenas a imagem e semelhança de Deus, dizendo: Aquele que me vê, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um, pois esse outro eu caiu e agora seu eu espiritual está brilhando. O eu tem inteligência infinita e capacidade ilimitada. Não há dúvida de que os pais têm alguma preocupação quanto ao grau de inteligência de seus filhos. Cada criança é castigada na mente de seus pais, rotuladas com A, B, C, D, E, F ou qualquer outra coisa, em conduta e em realizações intelectuais. Eles classificam a criança como brilhante, medíocre ou abaixo da média. Eles não podem ajudá-la, uma vez que eles estão sempre observando a criança a partir do nascimento, comparando-a com seu ideal de perfeição. Claro que ela não é isso, e muitas vezes eles a degradam desde o início. Então a criança vai para a escola e começa a refletir a imagem na qual seus pais o prenderam. Ninguém pode mudar a inteligência de uma criança querendo que ele seja brilhante, nem que uma criança má seja transformada em boa, só por querer que ele seja boa. A experiência provou que há apenas uma maneira, que é deixarmos a criança fora do pensamento por um tempo suficiente para meditar, de modo que nós comecemos a ver o eu, para ver que essa criança é o mesmo, eu que eu sou. Essa criança é a descendência do mesmo Pai que somos. Há apenas um princípio criativo, um ser infinito, divino, e nós somos todos esse ser divino e inteligência divina, em essência e em expressão. Quando começamos a celebrar e comungar com a identidade espiritual dessa criança, podemos observar a mudança que ocorre em suas realizações acadêmicas. Por quê? Não porque melhoramos sua capacidade intelectual, mas porque deixamos de lado sua falta de capacidade intelectual e estamos sondando sua identidade de Cristo. Isso é o que passou a brilhar agora, no desempenho escolar, nas atitudes e no comportamento. Cristandade, o único relacionamento permanente. Assim é com nossos vizinhos. Não estamos a tentar melhorar os nossos vizinhos, nem tentando torná-los melhores pessoas.
Não fazemos proselitismos e nem tentamos dar-lhes o que poderíamos achar que seria uma melhor religião. Não há maior ou melhor religião. Só há uma coisa que faz a harmonia divina, e isso é a cristandade, a cristicidade. Essa é a única base sobre a qual podemos formar uma relação permanente de fraternidade. O único relacionamento permanente está na nossa cristandade, porque não importa quão humanamente bom eu possa ser, algum dia algo vai surgir que atinja o eu pessoal, e então surgirão discordâncias e conflitos. Nota do tradutor Giancarlo Salvani. Não confunda essa cristandade, essa cristicidade interior, com o mesmo termo usado para expressar a comunidade cristã no nível mundano. Não é isso a que o autor se refere. Fim da nota do tradutor. Este eu humano que responde a uma situação ao ficar zangado ou sente-se ressentido com alguém é o ser humano que tem de ser deixado de lado. A razão pela qual é difícil fazer isso é que às vezes gostamos de estar com raiva e muitas vezes sentimos satisfação no ressentimento. Quando lemos sobre ditadores e tiranos, temos prazer em pensar sobre algum poder que os derrubaria e nivelaria. Todos nós temos momentos nos quais visualizamos algum tirano de joelhos, dando-lhe nossa vingança. Mas esse é o eu humano, em nós respondendo, o eu que não tem o direito de estar em tudo. A verdade é que o eu é a encarnação de todas as qualidades de Deus. Mas como ouso fazer uma declaração dessa sobre mim, conhecendo-me humanamente como eu? Como ouso fazer essa declaração para mim mesmo, a menos que eu também faça isso por você? Como ouso dizer que eu incorporo todas as qualidades de Deus, que eu sou tão eterno como Deus, tão imortal como Deus, que eu sou o Cristo, Filho de Deus? Como ouso dizer isso e deixar de fora qualquer indivíduo em qualquer lugar da terra, passado, presente ou futuro, qualquer indivíduo no inferno ou no céu? Não me atrevo, não ouso. Seria perversidade espiritual anunciar a minha cristandade e me recusar a aceitar esse fato da verdade universal. Deus está se oferecendo a cada indivíduo na face do globo para despertar sua verdadeira identidade. Desperta tu que dormes. A cristandade é a nossa verdadeira identidade. Não é humanidade nem boa e nem ruim. Mais cedo ou mais tarde, você deve estar disposto a afastar esse eu que está cheio de erros terrenos, ressentimentos, injustiças, desigualdades e declarar dentro de si mesmo: estou pronto para assumir minha verdadeira identidade. Estou pronto para despertar para a luz do meu próprio ser. Estou disposto a aceitar a declaração do Mestre de que eu não vou chamar nenhum homem na terra de meu Pai, reconhecendo a filiação divina em mim. A menos que você possa fazer isso por si mesmo, como você pode chamar seu próximo como a si mesmo? Você nem sequer começou a amar a si mesmo. Você não se ama até que reconheça sua verdadeira identidade. Não se espera que você ame seu próprio ser humano, porque, mesmo quando seu eu humano é bom, ele não é tão bom assim. Juízo justo. Não é seu eu humano que você deve amar. Você deve amar somente Deus e seu universo, seu mundo, sua criação. Você deve amar somente a Deus e a prole de Deus. Você deve amar somente sua identidade espiritual, porque esse é o seu eu perfeito. Então, a menos que você seja um dos poucos loucos do mundo que acreditam que isso se refere exclusivamente a eles, você vai começar a olhar ao redor deste mundo e
e você vai perceber. Eu tenho julgado pelas aparências, tenho usado a escala do bem e do mal, a mesma coisa que nos jogou fora do jardim do Éden. Eu tenho me emaranhado na própria barreira do céu. Agora não estou julgando nem o bem nem o mal. Eu julgarei o juízo justo. E o que é o julgamento justo, senão o conhecimento da minha verdadeira identidade? Não é o julgamento justo pensar em si mesmo como quase bom ou como 3/4 bom. Não é julgamento justo ver uma pessoa de 30 anos e dizer: como você é jovem, e depois olhar para outra de 60 e dizer: nossa, quantos anos você tem? Isso não é julgamento justo. O juízo justo é poder olhar para os jovens e os velhos e ver a cristandade, a imortalidade, a eternidade, a perfeição espiritual. Então você aprende que todas essas qualidades não são tuas e nem minhas. Como atributos pessoais, são nossas pela graça. Elas são o dom de Deus. É por isso que a humildade é sempre enfatizada em um ensinamento espiritual. Humildade significa reconhecimento de que tudo que você tem de qualidade divina não é algo que você criou por si mesmo. Elas são algo dado a você como um dom de Deus. Se você tem imortalidade, eternidade, se você tem algum grau de pureza ou integridade, são dons dados por Deus, mas são dons dados a todos igualmente. Que aqui e ali há aqueles que não estão expressando esses dons, que aqui e ali você e eu não estamos expressando-os plenamente. Isso não está em questão neste momento. O eu dentro de você vem. Estamos aqui lidando com a verdade, a única verdade que existe, que é a verdade sobre sua identidade e a minha identidade. Quando você começa a conhecer a si mesmo como o eu que eu sou, o eu que é um com Deus, o eu que tem carne que o mundo não conhece, o eu que é a carne, o vinho e a água, o eu que é a vida eterna. Então, você começa a viver uma nova vida, baseada sobre esta, que é maior de todas as revelações. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A partir do momento em que você reconhece isso, sua vida muda. Você não está mais buscando Deus, você não está mais buscando a verdade. Na verdade, você está procurando uma maior realização da verdade que você já conhece e uma demonstração maior dela. Mas você não está mais buscando Deus. Agora você conhece Deus e conhece Deus bem. Eu vim para que todos tenham vida. Esse eu está dentro de você. É por isso que o mestre podia dizer: o reino de Deus está dentro de você. Agora não ande em círculos à procura de Deus. Você não procura pelo bem. Você vive na consciência da presença desse eu dentro de você, cuja função é que você viva espiritualmente e eternamente. Você comunga com esse eu. Descarte a humanidade do eu e realize o eu. Quando você se volta para seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa ou vizinho, você sabe que o eu que está dentro de cada um deles veio para que eles possam estar acima de todo o bem que a terra tem, em um templo que não foi feito com mãos humanas, em uma consciência não feita com mãos, em uma vida não feita com mãos, em um corpo não feito com as mãos. Tudo isso é a função do eu que está dentro de você, do eu que está dentro de mim, do eu que está em seu filho, seu neto e outros membros de sua família. A menos que você esteja vivendo nesse eu,
Você está apenas tentando separá-los humanamente, tornando-os um pouco melhores. Deixe a sua humanidade de lado. Volte-se para dentro e perceba. Obrigado, Pai. Eu no meio de mim sou poderoso. Eu no meio dele e dela. Eu no meio deles. Eu no meio da consciência humana sou poderoso. Esse eu é o segredo da vida. Esse eu veio para que toda a raça humana possa ser elevada em um templo que não foi feito com as mãos. Não a terra com uma paz temporária. Não a terra com intervalo entre guerras. Não apenas a terra com um tempo de crescimento neste ano. Não. Devemos ser levados em nossa verdadeira consciência através desta mensagem, uma consciência que não tem graus de bem ou mal nela. Ele tem apenas imortalidade infinita, infinita eternidade. Em todas essas meditações, ignoramos o sentido pessoal do eu, que tem problemas e quer livrar-se deles, e nós trazemos à luz o eu que realmente somos, o único que nunca nasceu, não tem data de nascimento, nunca vai morrer e nunca teve um problema. O mar vermelho se abre diante deste eu, o maná cai do céu. Por quê? Porque o eu vive pela graça, não pelo poder, mas pela graça, sem nenhum esforço humano. Tudo aparece em sua ordem. Em nossa meditação, devemos sempre lembrar que somos aquele templo, não feito com as mãos. Isso nos capacita a isolar o corpo físico e a atravessar qualquer aparência em direção ao eu no centro de nosso ser. Em nossa meditação, devemos sempre lembrar que somos aquele templo, não feito com as mãos. Isso nos capacita a isolar nosso corpo físico e atravessar qualquer aparência em direção ao eu no centro de nosso ser.